Isso vai estar então. Nessa paz, né? Vamos dar início a mais um culto de louvor ao nosso Deus. Eu quero começar lendo o Salmo 103, a misericórdia de Deus. Salmo 103. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farda de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amém. Com base nessa promessa, nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos nos aproximar dele, em nome de Jesus, nosso único mediador, a fim de encontrarmos graça, perdão, conforto, consolo, abrigo, força, capacidade para fazer a vontade dele. Possamos aproveitar esse rico privilégio, essa grande oportunidade, essa porta aberta para louvar o nome dele. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, o privilégio de louvar e bendizer o teu nome nessa noite de quinta-feira que dedicamos a Deus um tempo a aprender grandes temas e doutrinas da tua palavra, verdades eternas, princípios eternos, aplicáveis a todas as épocas e lugares, porque a tua palavra é a nossa única regra de verdade. Cada palavra é inspirada pelo Senhor para transmitir aquilo que o Senhor colocou na mente daqueles homens, ó Pai, que foram instrumentos em tuas mãos, para deixar um registro precioso, infalível, que é a autoridade, única fonte de verdade para todo o teu povo, toda a tua igreja. Possamos aproveitar esse momento, que o teu Espírito nos ajude e abra o nosso entendimento. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O culto espiritual. 1 carta aos Coríntios 14. Quero falar um pouco hoje sobre a profecia, né? No Novo Testamento, né? Paulo ele dá algumas diretrizes, algumas regras para os profetas na igreja, para aqueles que profetizavam. Tudo leva a crer que havia algumas pessoas com esse dom, essa capacidade de trazer uma palavra profética, uma palavra que exortava e consolava, né, e edificava os irmãos. Uma palavra que trazia consolo, edificação, né, trazia entendimento espiritual, discernimento, e era necessário que os profetas soubessem fazer bom uso da sua capacidade, dos dons, né, que Deus havia dado. 1 carta aos Coríntios 14, a partir do versículo 29, diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados.
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. A minha discussão aqui não vai se dar em torno se esses dons, se alguns desses dons cessaram ou não cessaram. Eu sei que existe esse debate, né, no meio batista mais conservador, mais fundamentalista, mais tradicional, né? Você vai encontrar a defesa do cessacionismo. Entre os batistas de linha mais calvinista, reformada, você vai ter alguns que são cessacionistas, outros não são cessacionistas. Os dispensacionalistas são cessacionistas e por aí vai. Né? Os dispensacionalistas calvinistas, né? Tradicionais. Né? Porque os pentecostais são dispensacionalistas. Então não todos os dispensacionalistas são cessacionistas. O que eu quero dizer com isso? O que é cessacionismo, pastor? É aquela ideia de que, aquela tese baseada na Bíblia, né? Tudo é baseado na Bíblia, de que os dons de sinais cessaram. E quais são os dons de sinais? Além dos apóstolos, que eu creio, que até os pentecostais concordam, eu falo os pentecostais clássicos, né, estudiosos, os bons pentecostais, que eu digo, né, mais tradicionais, até eles concordam que não existe mais ofício de apóstolo. Acabou. Acho que é quase um consenso entre a boa teologia, entre os bons teólogos, de várias confissões de fé. Eles concordam que não existe mais apóstolo. Então é um dom que cessou, porque ele teve o propósito dele, que foi um dom fundacional. Foi fundacional. Porque para ser apóstolo, né, tem que ser testemunha da ressurreição e tem que ser comissionado pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus. Então, chamado em que o próprio Cristo apareça a pessoa e o chame. Então, chamado assim, especial. E aí ele recebe essa incumbência. Ele é chamado de apóstolo. Tanto dom quanto ofício. Geralmente os apóstolos têm vários dons espirituais. Né? Os apóstolos curavam enfermos. Não precisava fazer campanha de cura, nada disso. Curava, chegava em qualquer lugar onde eles estivessem, Deus manifestava o poder através dos apóstolos e realizava milagres extraordinários. Então, ressuscitava mortos, expulsava demônios, né? Assim com palavras de ordem mesmo, tinha esse poder. Deus concedia a eles esse poder de fazer grandes sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo foi picado com uma cobra, né? E não aconteceu nada com ele. Não que isso não possa acontecer hoje. Deus pode realizar milagres e continua realizando. Mas eu estou falando com respeito ao dom. Tá? Com respeito ao dom. Não que Deus deixou de realizar milagres. Então, os sensacionistas vão além. Eles dizem que o dom de profecia acabou, o dom de línguas é impossível acontecer, não acontece mais. Dom de curas, dom de milagres não existem mais. Não é? Então, Deus nunca vai revelar alguma coisa à parte do que Ele já revelou na Bíblia. Ou te dá uma orientação espiritual, uma revelação sobre alguma questão específica na sua vida. Sabe? Revelar algo assim que, sabe, às vezes uma estrada que você tem que tomar, você está perdido no lugar e Deus fala assim, você vai para a direita. Então o sensacionista diz que Deus nunca vai falar isso com você. Se você para ir para a direita ou para a esquerda. Estou dando um exemplo bem simplório aqui. Tá? Espero que vocês entendam. Então o sensacionista ele é radical assim, né? E tem o outro lado, né, que é aberto, né, que não é sensacionalista. O não sensacionalista, você vai encontrar várias, como é que se diz, um campo mais aberto. Você vai encontrar alguns pensamentos que divergem um do outro, né,
Mas um pensamento mais tradicional, que não é sensacionista, acredita que Deus pode sim conceder esses dons e sinais, né? Mas eles não são tão comuns de acontecer. Porque também houve necessidade, no período de grande revelação, houve necessidade da ocorrência deles, como comprovação de que a palavra dos apóstolos era a palavra do próprio Deus. Se você observar o progresso da revelação, de Deus, né, desde que Deus chamou, vamos começar com Noé, né, Deus mandou dilúvio. Né? Então você tem Abraão, Deus provou a fé de Abraão, aí veio um anjo, apareceu, e não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Então Deus, sempre quando Deus trazia uma grande revelação, Deus manifestava o seu poder com algum sinal, alguma maravilha. E aquela palavra era confirmada. Quando Deus levantava um profeta, o profeta, para ser reconhecido como profeta, ele tinha algumas credenciais. E uma das credenciais do profeta era essa, era realizar milagres, realizar curas milagrosas. Né? Por exemplo, de Moisés é salvo de isso. Oi? Por exemplo, de Moisés é salvo de isso. Quando ele salvou, Deus dá 2 sinais para ele. Deu sinais. Pronto, Moisés. E Deus falou que daria. Pega esse cajado aí. Olha o que eu vou fazer, né? Ou seja, Deus dizendo o que ele iria fazer. E Deus, sempre quando ele chegava, Deus operava um grande sinal, uma grande maravilha. Assim foram os milagres, as pragas do Egito, foi a prova disso. Né? Antes de tirar o povo do Egito, Deus realizou todos aqueles sinais e maravilhas, mostrando que Ele era Deus, acima dos deuses. E os sinais e maravilhas não é uma coisa gratuita. Deus não faz show para os homens. Não existe show da fé. Né? Deus não faz show da fé. Faz? Não, né? Tem até um programa aí, show da fé. Né? Não existe show da fé. Os sinais e maravilhas que você encontra na revelação, eles são didáticos, eles são sinais, é isso mesmo, sinais. Porque um sinal aponta para uma realidade, assim como placas de sinalização. Assim como placas. Antes de você vir uma placa vermelha, primeiro vem a placa amarela. Não é assim? Amarela não é advertência? Antes de você encontrar uma placa vermelha, você encontra a placa amarela. Né? Então é como se Deus estivesse se preparando para algo muito melhor. O foco não é o milagre. Não são os milagres. O foco é a palavra. É o que Deus está fazendo, é a revelação de Deus. Então você vai encontrar no progresso da revelação Deus fazendo assim. Então você vê Moisés, você vai no Êxodo, você vai encontrar vários exemplos disso. Aí você vai para os Juízes, período de Juízes, período de Reis. Você encontra os profetas, os meus prediletos, Elias e Eliseu. São os meus preferidos. O meu sonho era que o Spielberg fizesse um filme sobre Elias e Eliseu. Eu desde criança sonho com esse filme. Eu acho que nunca vai acontecer. Porque eu vi lá os Caçadores da Arca Perdida, então era o meu filme predileto da infância. Olha só, por que esse cara aqui é judeu? Ele é judeu. Eu podia fazer um filme de Elias e Eliseu, eu nunca fiz. Então, assim, você vê grandes sinais maravilhosos. Aí você vê Jesus. Muitas maravilhas Jesus fez. Não fez? Sinais maravilhosos. E quando as multidões estavam atrás de Jesus por causa dos sinais, Jesus deixava de fazer. Porque o foco não era esse. Então Deus fez a mesma coisa com os apóstolos. Então Deus, através dos apóstolos, fez também grandes maravilhas, muitos milagres, para confirmar, né, a palavra dele, através da boca dos apóstolos. Os judeus, ao olharem as línguas, olha, mas eles estão falando no idioma do país que eu nasci, aonde eu fui criado.
Eu falo esse idioma, eu sou judeu, eu sei falar hebraico, porque eu aprendi hebraico na sinagoga. Mas eu nasci lá no norte da Itália, eu falo latim. Eu nasci na Índia, que ali tinha judeus de toda parte do mundo, no dia de Pentecostes, representando as nações do mundo. Olha que interessante. E vários idiomas ali foi falado. Deus concedeu que os apóstolos falassem em diversos idiomas. Isso chamou a atenção dos judeus. Ao mesmo tempo, era um sinal de juízo, lembra que eu falei isso? Era um sinal de julgamento. Deus estaria trazendo julgamento à nação judaica e trouxe esse julgamento. Os judeus se espalharam pelo mundo, Jerusalém foi completamente destruída, o templo foi totalmente destruído e até hoje nunca foi reconstruído. Os judeus nunca conseguiram. Então se cumpriu a palavra de Jesus, não ficaria pedra sobre pedra. Então, amados, ao olhar os sinais e maravilhas, nós temos que olhar por essa perspectiva da revelação. Então, acreditar, achar que Deus prometeu sempre realizar a mesma coisa, tentar repetir o que aconteceu no dia de Pentecostes, é forçar o texto, é você buscar, é você cair no fanatismo que muitos têm caído. Porque o fanatismo é o quê? O fanatismo é você esperar de Deus o que Deus não prometeu. Quando você acredita piamente que Deus sempre vai fazer daquela forma, e você procura fazer com que aquilo aconteça, sendo que Deus não prometeu que isso sempre acontecesse. Então, ao falar dos dons e sinais, eu não vou aqui discutir se acabou ou não acabou todos os dons. Cada um vai chegar a uma conclusão. Eu não vou dizer que Deus não pode conceder o dom de língua para alguém. Ele é soberano, ele pode realizar milagres, ele pode fazer com que alguém fale algum outro idioma que ele nunca aprendeu? Pode. Eu creio que sim. Mas dentro, da mesma forma como Deus fez em Pentecostes, com aquele propósito, não há mais o porquê. Né? Se houver necessidade, Deus pode fazer, mas não com aquele mesmo propósito que ele fez. Porque o livro de Atos é um registro histórico que não se repete. Não se repete. Né? Deus deixou alguns eventos ali para nos ensinar, mas não é para copiar. Tem muitas descrições da Bíblia que são descrições riquíssimas, de muito aprendizado, mas não é para a gente ficar repetindo. Não é esse o objetivo do texto. Tá? Paulo vai doutrinar a igreja. Vai nas cartas de Paulo. E você vai saber o que Paulo, quais são os princípios, quais são as doutrinas que devem governar a igreja. Será que você vai encontrar aquilo? Existe algum mandamento aonde se busca, aonde se ordena, buscar o batismo com o Espírito com o sinal de falar em línguas? Há alguma ordem? Procure em cada carta, Romanos, 1ª, 2ª carta aos Coríntios, procure todas as cartas do Novo Testamento. Qual autor traz algum ensinamento dizendo que o crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo? Não, em todos os autores da Bíblia, do Novo Testamento, eles já tratam os crentes como já tendo o Espírito Santo. O que nós temos é encheios do Espírito. Ou seja, continuem sendo cheios do Espírito. É um andar contínuo, ser cheio do Espírito. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, aqui no texto, tratando de profetas, como ele fala, versículo 29, isso. Tratando de profetas, Paulo, ele vai
doutrinar a igreja com respeito à ordem do culto. E aquilo que eu já falei várias vezes, o objetivo de Paulo era fazer com que a igreja entendesse que no culto a razão, a mente, ela não está divorciada da espiritualidade dos crentes, ou da vida espiritual, ou do crescimento espiritual. Quanto mais espiritual, melhor uso da nossa razão, da nossa mente, do nosso entendimento. Quando você perde a razão, perde o entendimento, a espiritualidade, ela é falsa, ela se torna fantasiosa. Você pode até ter uma sensação gostosa, o culto foi maravilhoso, sabe, eu até caí no chão, rolei, chorei, eu esperneei, fiz tudo o que tinha que fazer. Mas, e a mente? Qual o entendimento que você teve disso? Você entendeu alguma coisa? Não, é um mistério de Deus. É um grande mistério. É assim que às vezes a pessoa fala. Né? A pessoa pode até se sentir bem, ela pode estar até sincera, com muita sinceridade no coração. E pode ser uma pessoa cristã autêntica, verdadeira. Não significa que não seja crente. Não. Pode ter tido um êxtase emocional. Mas o culto funciona assim, Deus quer que o culto, né, seja dessa forma, a busca de experiências. É isso que deve comandar o culto. Né? Então, Paulo primeiro ele fala do dom de línguas, e agora vai falar do dom de profecias. E você vai ver que quase a mesma coisa que Paulo diz respeito ao dom de línguas, ele fala também com respeito ao dom de profecia. Quase a mesma coisa. Porque se alguém quer falar na igreja em outro idioma, em outra língua, a pessoa deve falar se houver algum intérprete. E deve ser até 2 pessoas. No máximo, havendo uma exceção, 3. E uma de cada vez. Nunca 2 pessoas ao mesmo tempo, nunca 3 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, se alguém for falar em línguas na igreja, ela tem que falar, somente ela. Não pode ser 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. E tem que haver alguém que interprete o que está sendo falado. Porque tudo tem que ser feito com entendimento. Ou seja, tudo que aconteceu no culto tem que ser feito de tal forma que todos possam entender, compreender o que está acontecendo. Ou seja, isso de maneira nenhuma, né, atrapalha a nossa espiritualidade. Apenas fortalece a nossa espiritualidade. Eu não estou falando aqui, né, de um culto à intelectualidade. Existe a intelectualidade vazia? Claro que existe. Né? O próprio Paulo disse que a ciência incha. A ciência incha. Ou seja, um conhecimento sem devoção a Deus, sem fervor espiritual, né, leva ao orgulho, leva à carnalidade também. Há muita gente com a mente gigante, a mente dele é gigante. Uma espiritualidade tão vazia de espiritualidade. Então fica aquele crente carnal, né? Tem tanto entendimento de doutrina, de forma tão racional, mas isso não produz um coração que se dobra diante de Deus. Ou seja, a pessoa faz uma teologia que não é de joelhos. A teologia verdadeira é feita de joelhos. É adoração, é culto. Né? Muito bem. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Eu anotei aqui uma coisa interessante. Quando a gente vê profetas, Paulo citando aqui, profetas, quanto aos profetas, né, tratando-se de profetas, e aí Paulo vai trazer alguns ensinamentos aqui sobre como eles devem usar os seus dons no culto
E aqui Paulo está tratando de culto. É muito importante isso. Ele está falando de culto. É importante saber que o termo profeta aqui é diferente do uso da palavra profeta no Antigo Testamento. Porque há muita gente, há muitos evangélicos, que ao ler esse texto, tentam impor ao texto ou ler no texto as suas experiências. Então, olha, na minha igreja tem profetas. Na sua tem? O batista tradicional fica assim, não sei. Né? O presbiteriano, não sei, tem profeta lá. Aí o irmão pentecostal, não, mas aqui na minha igreja tem poder, tem profeta. Geralmente, esses irmãos, eles falam de profeta nos termos do Antigo Testamento e não nos termos do Novo Testamento. E tem muita diferença. Tem muita diferença. Primeira diferença, quanto ao chamado. O profeta do Antigo Testamento era chamado pessoalmente por Deus. O próprio Deus se manifestava a ele. Havia um chamamento, especial. A pessoa ouvia a voz de Deus. No Novo Testamento, ninguém tinha esse chamado. Era apenas um dom. A pessoa, na sua convivência na igreja, entendia que tinha esse dom e usava para a edificação dos membros da igreja. Não era um chamado especial, não era um ofício especial como era no Antigo Testamento. Ser profeta é ser boca de Deus, é claro. É alguém que comunica Deus aos homens, É alguém que apresenta Deus aos homens. Então, nesse sentido, são iguais. Nesse sentido, toda a igreja tem um ministério profético. Nós somos profetas de Deus no sentido de que nós também comunicamos a verdade de Deus. Você fala de Jesus para alguém, você está agindo como profeta de Deus. Quando você fala a verdade, fala do Evangelho. Agora, existe o dom. Existe o dom de um profeta. Uma capacidade especial dada por Deus para entender alguma verdade da antiga aliança à luz do Evangelho e aplicar na vida de um irmão, de um membro da igreja, aquela verdade que aquela pessoa precisa aprender, precisa ouvir para ser edificada, para ser consolada. E a pessoa tem essa capacidade de falar isso, dada por Deus. Pode ser que Deus comunique algo que vai acontecer? Pode ser. Porque muita gente, quando fala de profeta, só pensa em alguém que vê o futuro. Não é isso. Geralmente não é isso. É comunicar a verdade de Deus, mas de uma forma tão direta, tão poderosa, sabe? Que você comunica a uma pessoa a verdade que Deus já revelou, mas aplicando de uma forma que aquela pessoa que está recebendo não vê, não conseguiu enxergar. Mas Deus te deu essa iluminação, essa capacidade, para quem tem o dom de profeta. Bom, a gente poderia citar alguns exemplos, mas é basicamente isso, Com respeito ao chamado, tem diferenças. Tem essa diferença. Qual faz? Com respeito ao chamado, nós podemos dizer, ou concluir, inferir, que os pastores ordenados, com dom, eles são profetas ou não necessariamente? Excelente pergunta. Eu creio que nem todos os pastores têm o dom de profeta. Mas tem o dom de ensino, por exemplo. Eu acredito que para ser pastor tem que ter o dom de ensinar. Tem isso que entendeu? só tem o título, Tem isso que só tem o título de pastor, nem dom para pastorear não tem. Não tem. É apenas um título concedido pela instituição.
né? Faz um concílio, faz perguntas, a pessoa responde, a igreja aceita, mas não tem o dom. Porque no Novo Testamento não é uma questão de um chamado especial de Deus, que Deus fala assim, ó, vem cá, ó, você vai ser o pastor. Aí toda a igreja reconhece. Não. A pessoa cresce na igreja, o jovem, né? Ele cresce na igreja e ele, com a convivência, se envolvendo na obra de Deus, ele vai descobrir que tem o dom. Ele pode até dizer que é um chamado de Deus. Ele sente a necessidade de pregar, de ensinar. Ele começa a ensinar as pessoas percebem que ele tem uma habilidade de comunicar a verdade do Evangelho. Né? E aí a pessoa, ela tem essa consciência, ela toma consciência, ela sente que tem uma urgência, ela pode chamar isso até de chamado, ou ter um chamado. Não é ser um missionário para pregar em outros lugares, né? Outras tribos, nações, ou para ser apenas um pastor de igreja. Ela pode até chamar isso de chamado. O Russell Shedd diz que não existe esse chamado especial. O Dr. Russell Shedd, né, ele, grande missiólogo, né, que ele foi, ele dizia que todo crente é chamado. Todo crente. Ah, eu sou chamado e você não é. Não. Você também é chamado, eu sou chamado. Todo mundo é chamado. O que existe, o que vai nos diferenciar são os dons. E aí? É os dons. Cada um vai ter um dom para ocupar algum espaço. E que não ocupemos espaço que não pertence a nós. Que é a grande tragédia das igrejas é essa. Você ocupou um espaço que não é seu. E acaba não ajudando, não cooperando. Né? Interessante isso, né? Quando você vê no Novo Testamento, você vai ver o chamado de Isaías foi extraordinário. Isaías pensou que fosse morrer. Não pensou? Aí você vê Jeremias, mesma coisa. Você tem o Moisés, o chamado de Moisés. Olha só que coisa extraordinária. Então os profetas, quer dizer, a Bíblia não relata o chamado de todos que são citados na Bíblia. De repente aparece um profeta, você não conta como é que ele foi chamado. Mas todo profeta tem esse chamado, onde alguma coisa extraordinária acontece. O que não acontece hoje. Agora você vai ver isso na vida dos apóstolos. Os apóstolos são similares aos profetas da antiga aliança. Aquilo que cabia aos profetas da antiga aliança, coube aos apóstolos. Coube aos apóstolos. Então, o ministério apostólico, ele fecha, né? ele cobre todo aquele ministério que os profetas tiveram na antiga aliança, de trazer revelação de Deus. E os profetas do Novo Testamento, eles não trazem, né, essa nova doutrina, essa nova revelação. Eles apenas são usados por Deus nas igrejas locais. Né? Tá vendo? Nós fomos chamados, né? Outra diferença é a autoridade. Os profetas do Antigo Testamento tinham uma autoridade diferenciada. Né? Não é à toa, né, que quando aqueles jovens estavam ali caçoando do profeta Elias ou Eliseu, agora não fico cheio. Elias, o profeta Elias, caçoando do profeta Elias, sobe calvo, sobe careca. E aí Elias amaldiçoou aquelas crianças, saíram 2 ursas e devoraram aqueles jovens, aqueles rapazes. Nossa, mas que radical isso, né? Tem que entender um pouco de progresso da revelação. Né? Isso é apenas para mostrar que tocar no profeta é como tocar no próprio Deus. Ele tinha uma autoridade divina especial. E as pessoas tinham que entender isso. Foi necessário isso. Isso foi necessário. Algumas coisas que a gente vê no Antigo Testamento são muito violentas. A gente não compreende.
né? Porque não se aplica, né? Nós não vivemos isso aqui. Mas você tem que entender o que era ser profeta naquela época. Você tem que entender um pouco do contexto histórico, cultural e do progresso da revelação de Deus naquele período. Tem que entender um pouco isso, né? Eles estavam vivendo ainda a infância religiosa, podemos assim dizer, né? Paulo ele compara a gente com adultos, comparando com o crescimento, né? Eles eram como crianças, nós já somos adultos. Chegamos a um patamar, um entendimento que Deus não precisa tratar da mesma maneira como ele tratou naquela época. Então a maneira de Deus tratar muda. Deus não muda, é o mesmo. É o mesmo Deus de graça, misericórdia, amor, mas muita da maneira de Deus tratar foi mudando com o tempo, né? Por quê? Foi um período, era um período naquela época que foi necessário tratar daquela forma. Bom, aí isso é um estudo, né, do progresso da revelação, né? Revelação progressiva de Deus na história. Pastor, Sim. em relação a essa característica aí da autoridade, um pouco antes você tinha falado sobre a questão do futuro, como uma característica que muitas pessoas confundem, né? Como o profeta é aquele que diz sempre em relação ao futuro. Mas uma outra característica que eu observo muito também é essa da autoridade. Que, então, o profeta, de uma maneira geral nas igrejas, você fala o profeta que prediz o futuro e aquele que prediz o presente, ou até mesmo o passado, mas mais o presente, com essa autoridade. Tipo, a igreja está em pecado nesse sentido, e ele fala isso, às vezes até parece que é duro, e sem temer o que os outros vão pensar. Ele entende que ele precisa apontar o dedo na ferida e ele vai fazer isso. São essas duas características das profecias mais fortes. E aí ninguém questiona, todo mundo tem medo de questionar. Porque a pessoa diz, Deus falou, e aí pode ser que alguém até lembre ou faça uma comparação com algum ensinamento bíblico e percebe que há uma incoerência no que a pessoa fala e no que a Bíblia diz, algumas coisas. Mas não é por aí. Mas a pessoa tem tanto medo que ela acaba atendendo aquela palavra, não questiona. Isso tem levado muitas igrejas no rumo errado, por um caminho errado, em que muitos se afastaram completamente do Evangelho de Jesus Cristo. Daí nasceram algumas seitas. Muitas seitas, como o Adventismo do sétimo dia. Os primeiros eram cristãos, de igrejas tradicionais, metodistas, alguns eram batistas, mas acreditaram, né, numa interpretação errada na Bíblia, primeiro uma interpretação errada da Bíblia, sobre a volta de Jesus. Jesus viria, acho que 1844, alguma coisa assim. Aí Jesus não veio. Ah, não, mas ele veio sim, mas é porque agora ele está fazendo um juízo investigativo. Jesus agora entrou nos santos, os santos, e agora ele está purificando os pecados, está fazendo um juízo investigativo. Bom, a doutrina adventista. De evangelho não tem nada. Por isso que é chamado de seita. Porque já prega uma forma de salvação diferente. Olha só, olha o perigo. E eles têm uma profeta, Ellen G. White. Os adventistas têm uma profeta. E eles têm um livro dela, O Grande Conflito, né, que é o mais famoso, um dos mais famosos, né, que até distribui gratuitamente. Então, eles têm o mesmo peso das Escrituras. Os ensinamentos que estão ali de Ellen G. White têm o mesmo peso das Escrituras sagradas. Olha que perigo. Né? Diz que ela ficava parada, né, com os olhos parados, não piscava, ficava assim e começava a falar. Tinha alguns fenômenos que aconteciam com ela. Eu acho que ela tinha um problema mental. Eu desconfio que ela tinha um problema mental. Tudo que eu já li sobre isso, então alguns estudiosos falam que ela tinha alguma deficiência, algum problema, ou pode ser demônio mesmo, pode ser alguma coisa espiritual, maligna. Mas o pessoal foi na onda dela. E hoje eles, né, alguns até saem da igreja adventista por causa disso aí. Entendem o evangelho, não, está errado, sabe?
e outros tentam defender a todo custo, né? Muito bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os profetas do passado, da antiga aliança, tinham uma autoridade. Agora, nem tudo que eles falaram era observado. Assim, se a palavra não se cumpria, o profeta era julgado e era apedrejado até a morte. Está lá em Deuteronômio 18 a 22. Né? Era apedrejado. Você falar em nome de Deus, né? E quantas pessoas falam em nome de Deus? Mentira. Dizendo coisa que aconteceu e não aconteceu, que vai acontecer e não aconteceu. Já falaram coisas comigo que nunca aconteceram. Né? Aí quem é de Valadares está acostumado com isso. Quem é Valadares? A terra dos profetas, né? A irmã sabe o que eu estou falando, né? Autoridade, infalibilidade, olha só, infalibilidade. A palavra de um profeta foi registrada, muito do que eles falaram foi registrado, e essa palavra é inspirada. Cada palavra registrada é inspirada. Por quê? Porque a palavra comunica a ideia dos autores que foram movidos pelo Espírito Santo a deixar um registro para nós. Se Deus não inspirasse, não houvesse inspiração, nós não poderíamos confiar na Bíblia, ela teria erros. Como diz os críticos, a Bíblia foi escrita por homens. Verdade. Mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, né, através da sua obra de inspiração, protegeu a Bíblia de erros. Para que aquilo que foi comunicado dentro daquela cultura, com todos os jargões, as gírias da época, todas, né, as questões linguísticas da época, que para nós, se fosse traduzido ao pé da letra, a gente não entendia nada, mas graças a Deus existem bons pesquisadores, bons tradutores que traduzem o sentido, porque se for traduzir ao pé da letra, por isso que não existe Bíblia literal. Eu tenho uma Bíblia literal em casa, do Novo Testamento. Ela é literal mesmo. Se você ler, você não vai entender nada. Mas sabe que não tem concordância, nada concorda com nada. Não tem concordância verbal, nominal, não tem nada. Mas é um trabalho do tradutor fazer isso. Traduzir para o português. A língua, se traduzir do inglês para o português já é complicado, imagina uma língua de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, de 5.000 anos. O hebraico e o aramaico, que é o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Imagina só a tradução disso tudo. E, no entanto, irmãos, Deus preservou sua palavra. Porque qualquer conjunto de manuscritos encontrados vai dizer a mesma coisa. Não muda uma doutrina. É impossível eles terem combinado tudo isso. Né? Ou seja, Deus inspirou as palavras. Porque as palavras comunicam as ideias. Não é assim? Porque tem muita gente que fala, não, mas a Bíblia, ela contém a palavra. Ela não é a palavra porque ela tem erro, mas as ideias são ideias de Deus, que Deus colocou na mente, o cara escreveu, mas está cheio de erro, cabe a nós tirar o erro e achar a palavra. Mas é complicado, aí ia ser um trabalho que não chegaria ao fim. Porque muito do que as pessoas diriam que é a palavra de Deus seria produto da subjetividade humana, né? Então, eu acho que Jesus disse isso, porque Jesus não poderia ter dito aquilo. E aí quem decide? Por qual padrão se decide o que Jesus disse ou não disse? Por qual padrão? A mente humana? O acadêmico? O pecador? Falhos? Né? Então, se alguém falar assim com você, mas a Bíblia foi escrita por homens, você poderia falar, mas você queria que fosse escrito por macacos? Né? Não é macaco que escrever. Tem que ser homens, mas esses homens foram especialmente capacitados por Deus. Deus, ele inspirou as palavras. Então, você não tem nenhum outro livro inspirado como a Bíblia. Então, nós temos a infalibilidade. Os profetas falavam de forma infalível, não continha erro. Por quê? Aquilo que o profeta de Deus falava, era a própria palavra
de Deus. Agora, quanto ao âmbito de atuação, eu vou encerrar por aqui. Ao âmbito de atuação, aqui eu acho que é a questão mais assim, que fecha a questão. O âmbito de atuação. O profeta que Deus chamou no Antigo Testamento, e isso vale para os apóstolos, não para os profetas que são citados aqui por Paulo, esses profetas da igreja de Corinto, não vale para eles. Presta atenção. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos, que também foram profetas, veja bem, o âmbito de atuação deles é universal, vale para todas as épocas e lugares. O que Jeremias falou não foi só para Israel naquela época, é para mim hoje, para você também, é para todas as épocas e lugares. O que Deus falou com Moisés vale para todas as épocas e lugares. O que Deus comunicou a um daqueles irmãozinhos lá da igreja de Corinto era só para aquele irmão, para edificar aquela vida, aquele outro irmão, aquele outro membro da igreja. Era só para aquilo. Nesse sentido não há profetas mais. Nesse sentido de um ofício, assim como foram os profetas do Antigo Testamento. Outra prova incontestável, Jesus fechou a questão. A lei e os profetas foram até João Batista. O último profeta dessa linhagem da antiga aliança foi João Batista. Depois de João Batista, acabou. Jesus cumpre em si mesmo o ofício, porque Jesus não é apenas outro profeta, ele é o profeta. Ele é o profeta, o sacerdote, ele é o rei. Jesus cumpre todos esses ofícios. Então, o último homem que teve esse ofício, naquela linhagem da antiga aliança, o último foi João Batista, pois a lei e os profetas foram até João Batista. Ali acabou. Então, os profetas do Novo Testamento, eles serviram apenas em circunstâncias, locais. O âmbito de atuação deles foram apenas das igrejas locais aonde eles estavam. Não era um profeta para nações, como alguns afirmam por aí. Não, esse é o homem de Deus, é o profeta das nações. Agora, existe um sentido que a gente fala profeta quando a gente se refere a um grande pregador que prega no mundo todo. Você vai falar de Billy Graham. Não, Billy Graham foi um profeta do século XX. É um sentido muito geral, né? Não é um profeta no sentido da antiga aliança, ou mesmo do Novo Testamento. Mesmo que a pessoa tenha um dom de profeta, que eu acho que Deus pode sim conceder. Eu não sou sim um sensacionista radical. Eu sou meio sensacionista, sabe? Se é que existe isso. Eu não tenho eu tenho dificuldade de dizer, olha, Deus nunca pode dar um dom de línguas. Eu não falo um negócio desse. Deus pode conceder um dom de línguas, sim, se Deus quiser, se houver necessidade, né? Deus pode fazer com que alguém fale um idioma que nunca aprendeu. Eu creio que isso já aconteceu e deve acontecer até hoje. Às vezes a gente não sabe. Ou até mesmo um dom de cura, realizar milagres, Deus pode conceder sim. Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Achar que isto é espiritualidade. Se não acontecer, se não houver língua, se não houver milagres, se não houver profecia, que muitas vezes a pessoa pega do Antigo Testamento, não pega do Novo, né? Achando que é para revelar o futuro da vida dos outros, ou se vai casar, né? Tem esse negócio de profecia para casar, né? Você viu? Eu contei a história aqui da igreja, lá nos Estados Unidos, né? Que nos anos 90 começou a surgir muitos profetas lá, diz que teve um avivamento, e aí a igreja começou a virar uma bagunça. Então os presbíteros se reuniram e decidiram colocar regras. Olha só, colocou regras. É o que Paulo está falando aqui, tem que ter regra. Você vai entrar numa partida de futebol sem regras,
Rapaz, pode colocar uma ambulância ali que vai sair gente com perna quebrada para todo lado. Futebol sem regras, mas todo mundo fica quebrado. É impossível jogar futebol sem regras. E assim, assim também um culto sem regras. E Deus revelou isso para nós. Muito bem, vamos ficar por aqui então? Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus pela palavra dele. Semana que vem falamos um pouco mais sobre isso, sobre essa palavra. Deus nos ajude, né, a não sermos confundidos. Não é isso? Irmã Vânia, olha o Senhor, meus Deus. Ó Senhor, muito obrigada por nos trazer entendimento sobre a tua palavra. Mais uma porção dela que nós aprendemos hoje, que o Senhor abre o nosso entendimento espiritual, não só o cognitivo, para que essa palavra ela possa fazer efeito na nossa vida. Amém, Pai. E servir para abençoar não somente a nós mesmos, mas a outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Que a tua igreja seja edificada pelo conhecimento da tua palavra cada dia. Tá? Oramos assim, agradecidos, peçamos em paz a Deus e nós te amamos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe.